Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Aberta Online, e no vídeo de hoje, vamos responder a um quiz bíblico, com 50 perguntas de níveis fácil, médio e difícil. Vamos testar os seus conhecimentos, e ver se você realmente conhece a Bíblia Sagrada? Já vai anotando quantas perguntas você consegue acertar, e no final do vídeo deixe nos comentários. Mas antes, se inscreva no nosso canal, e deixe o seu like para ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas. Assim, você estará nos ajudando na nossa missão de divulgar a Palavra de Deus. Vamos para o quiz. Pergunta 1. Qual desses nomes não era profeta? Alternativa A. Ezequiel. Alternativa B. Davi. Alternativa C. Jeremias. Alternativa D. Isaías. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Davi. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. 2 Samuel capítulo 5 versículo 4 e 5. Pergunta 2. Qual o nome do primeiro casal a existir na Terra? Alternativa A. José e Maria. Alternativa B. Abraão e Sara. Alternativa C. Isaac e Rebeca. Alternativa D. Adão e Eva. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Adão e Eva. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. Gênesis capítulo 3 versículo 20. Pergunta 3. Quem era a mãe de Samuel? Alternativa A. Isabel. Alternativa B. Maria. Alternativa C. Ana. Alternativa D. Raquel. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Ana. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu, e deu à luz um filho, ao qual chamou Samuel, porque, dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. 1 Samuel capítulo 1 versículo 20. Pergunta 4. O que Deus mandou Noé fazer? Alternativa A. Arca. Alternativa B. Rede. Alternativa C. Carro. Alternativa D. Casa. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Arca. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Gênesis capítulo 6 versículo 13 e 14. Pergunta 5. Quem foi o rei que quando jovem era pastor de ovelhas? Alternativa A. Davi. Alternativa B. Saul. Alternativa C. Salomão. Alternativa D. Absalão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Davi. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. 1 Samuel capítulo 16 versículo 19. Pergunta 6. Qual dessas é uma das irmãs de Lázaro? Alternativa A. Raquel. Alternativa B. Marta. Alternativa C. Débora. Alternativa D. Rebeca. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Marta. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. João capítulo 11 versículo 1. Pergunta 7. Em que cidade Jesus transformou água em vinho? Alternativa A. Belém. Alternativa B. Nazaré. Alternativa C. Caná. Alternativa D. Cafarnaum. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Caná. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água.
Então chamou o noivo. Este sinal milagroso, em Caná da Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. João capítulo 2 versículo 9 e 11. Pergunta 8. O que Jesus disse sobre quantas vezes devemos perdoar? Alternativa A. Devemos perdoar às vezes. Alternativa B. Devemos perdoar 7 vezes. Alternativa C. Devemos perdoar 70 vezes 7. Alternativa D. Não devemos perdoar. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Devemos perdoar 70 vezes 7. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus capítulo 18 versículo 21 e 22. Pergunta 9. Em qual livro bíblico está escrito o versículo: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará? Alternativa A. Salmos. Alternativa B. Evangelho de Mateus. Alternativa C. Provérbios. Alternativa D. Eclesiastes. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Salmos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos capítulo 23 versículo 1. Pergunta 10. Qual é o último livro da Bíblia? Alternativa A. Apocalipse. Alternativa B. Salmos. Alternativa C. Tito. Alternativa D. Mateus. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Apocalipse. Antes da próxima pergunta eu gostaria de saber, está gostando desse quiz? Então já deixe o seu like para o YouTube divulgar esse vídeo para mais pessoas. Pergunta 11. Quem é chamado na Bíblia como Príncipe da Paz? Alternativa A. Saul. Alternativa B. Jesus. Alternativa C. Davi. Alternativa D. Lúcifer. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Jesus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías capítulo 9 versículo 6. Pergunta 12. Como se chamava o líder do Egito? Alternativa A. Rei. Alternativa B. Pastor. Alternativa C. Faraó. Alternativa D. Presidente. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Faraó. Então mandou Faraó chamar a José, e o fizeram sair logo do cárcere, e barbeou-se e mudou as suas roupas e apresentou-se a Faraó. Gênesis capítulo 41 versículo 14. Pergunta 13. Quando Moisés foi colocado num cesto e lançado no rio, quem o encontrou? Alternativa A. A rainha de Sabá. Alternativa B. A filha de Faraó. Alternativa C. Joquebede. Alternativa D. Marta. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. A filha de Faraó. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Êxodo capítulo 2 versículos 5 e 6. Pergunta 14. Quem foi que matou Abel? Alternativa A. Um desconhecido. Alternativa B. Seu primo. Alternativa C. Seu pai. Alternativa D. Seu irmão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Seu irmão. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. Gênesis capítulo 4 versículo 8. Pergunta 15.
Qual era o nome do rio onde João Batista fazia batismos? Alternativa A: Negro. Alternativa B: Nilo. Alternativa C: Jordão. Alternativa D: Eufrates. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C: Jordão. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Mateus capítulo 3 versículo 4 ao 6. Pergunta 16. O que Jonas fez quando foi engolido por um grande peixe? Alternativa A: ele chorou. Alternativa B: ele dormiu. Alternativa C: ele orou. Alternativa D: ele morreu. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C: ele orou. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Jonas capítulo 2 versículo 1. Pergunta 17. Qual discípulo traiu Jesus com um beijo? Alternativa A: Judas. Alternativa B: Lucas. Alternativa C: João. Alternativa D: Pedro. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A: Judas. E, estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem? Lucas capítulo 22 versículo 47 e 48. Pergunta 18. Jesus comparou o reino de Deus a qual semente? Alternativa A: ao grão de arroz. Alternativa B: ao grão de milho. Alternativa C: ao grão de mostarda. Alternativa D: a semente de uva. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C: ao grão de mostarda. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo. O qual é, realmente, a menor de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu, e se aninham nos seus ramos. Mateus capítulo 13 versículo 31 e 32. Pergunta 19. Que rei que é lembrado por sua grande sabedoria? Alternativa A: Salomão. Alternativa B: Saul. Alternativa C: Herodes. Alternativa D: Davi. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A: Salomão. Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riquezas, bens, ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei, sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. 2 Crônicas capítulo 1 versículo 11 e 12. Pergunta 20. Qual desses não é um livro da Bíblia? Alternativa A: Gênesis. Alternativa B: Êxodo. Alternativa C: Apocalipse. Alternativa D: Troia. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D: Troia. Antes da próxima pergunta eu gostaria de saber o seu nome e de qual estado você é. Então escreve aí nos comentários pra gente saber. Pergunta 21. Quem morreu ao tentar proteger a Arca da Aliança de uma possível queda? Alternativa A: Abiú. Alternativa B: Sangar. Alternativa C: Teófilo. Alternativa D: Uza. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D: Uza. E, chegando à eira de Nacon, estendeu Uza a mão à arca de Deus, e pegou nela, porque os bois a deixavam pender.
Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Segundo Samuel capítulo 6 versículos 6 e 7. Pergunta 22. Em Romanos, como se chamava o tesoureiro da cidade de Roma? Alternativa A. Erasto. Alternativa B. Gaio. Alternativa C. Quarto. Alternativa D. Paulo. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Erasto. Saúda-vos Gaio, hospedeiro meu e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e também o irmão Quarto. Romanos capítulo 16 versículo 23. Pergunta 23. Quantos provérbios Salomão escreveu? Alternativa A. 1005. Alternativa B. 1100. Alternativa C. 2000. Alternativa D. 3000. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. 3000. E disse 3000 provérbios, e foram os seus cânticos 1005. 1 Reis capítulo 4 versículo 32. Pergunta 24. Como se chamava a mulher de Arão? Alternativa A. Mara. Alternativa B. Não se sabe. Alternativa C. Eliseba. Alternativa D. Miriam. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Eliseba. E Arão tomou por mulher Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela deu-lhe Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Êxodo capítulo 6 versículo 23. Pergunta 25. Nas vestes sacerdotais, os nomes dos filhos de Israel eram gravados em duas pedras de Alternativa A. Esmeralda. Alternativa B. Safira. Alternativa C. Ônix. Alternativa D. Topázio. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Ônix. E tomarás duas pedras de ônix, e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. Êxodo capítulo 28 versículo 9. Pergunta 26. Em que livro lemos que Deus regulou o peso do vento e fixou a medida das águas? Alternativa A. Jó. Alternativa B. Salmos. Alternativa C. Provérbios. Alternativa D. Eclesiastes. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Jó. Quando regulou o peso do vento, e fixou a medida das águas. Jó capítulo 28 versículo 25. Pergunta 27. Quem ouvindo a voz de Pedro não abriu a porta para ele, mas anunciou que ele estava à porta? Alternativa A. Trifosa. Alternativa B. Ávia. Alternativa C. Drúxila. Alternativa D. Rode. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Rode. E, batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar, e, conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe, estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam, é o seu anjo. Atos capítulo 12 versículo 13 ao 15. Pergunta 28. Qual era o nome do primeiro seguidor de Jesus a morrer apedrejado? Alternativa A. Judas. Alternativa B. Estevão. Alternativa C. Pedro. Alternativa D. Lázaro. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Estevão. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E, tendo dito isto, adormeceu. Atos capítulo 7 versículos 59 e 60. Pergunta 29. Qual era o nome do centurião que escoltou Paulo até a Itália? Alternativa A. Cornélio. Alternativa B. Festo. Alternativa C. Fileto.
Alternativa D. Julho. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Julho. E, como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo, e alguns outros presos, a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Atos capítulo 27 versículo 1. Pergunta 30. Como se chama o filho de Boaz, avô de Davi? Alternativa A. Obed. Alternativa B. Naasson. Alternativa C. Salmão. Alternativa D. Jessé. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Obed. Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Ruth capítulo 4 versículo 13 e 17. Antes da próxima pergunta, eu gostaria de saber, você gosta de ler e estudar a palavra de Deus, mas ainda não tem uma Bíblia de estudos? Então, clique no link no primeiro comentário fixado desse vídeo, ou aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code, e escolha a melhor Bíblia de estudos para você. Pergunta 31. Qual dos seguintes reis teve um reinado de apenas 7 dias? Alternativa A. Asa. Alternativa B. Eglon. Alternativa C. Roboão. Alternativa D. Zinri. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Zinri. No 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Zinri reinou 7 dias em Tirza. O exército estava acampado perto da cidade filisteia de Gibeton. 1 Reis capítulo 16 versículo 15. Pergunta 32. Que juiz carregava, escondida na coxa, uma espada de 2 gumes? Alternativa A. Eude. Alternativa B. Sangar. Alternativa C. Jefté. Alternativa D. Baraque. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Eude. E Eude fez para si uma espada de 2 fios, do comprimento de um côvado, e cingiu-a por baixo das suas vestes, a sua coxa direita. Juízes capítulo 3 versículo 16. Pergunta 33. Onde os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez? Alternativa A. Atenas. Alternativa B. Antioquia. Alternativa C. Jericó. Alternativa D. Damasco. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Atos capítulo 11 versículo 26. Pergunta 34. Abraão morreu com quantos anos? Alternativa A. 240 anos. Alternativa B. 200 anos. Alternativa C. 969 anos. Alternativa D. 175 anos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. 175 anos. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Gênesis capítulo 25 versículo 7. Pergunta 35. Qual foi o rei que queimou o próprio filho em sacrifício e era praticante de adivinhação e feitiçaria? Alternativa A. Josias. Alternativa B. Asa. Alternativa C. Manassés. Alternativa D. Amon. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Manassés. E até fez passar a seu filho pelo fogo, adivinhava pelas nuvens, era goureiro e ordenou adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Porquanto Manassés, rei de Judá, fez estas abominações, fazendo pior do que tudo quanto fizeram os amorreus, que foram antes dele, e até também a Judá fez pecar com os seus ídolos. 2 Reis capítulo 21 versículos 6 e 11.
Pergunta 36. Nos dias de Ruth, que objeto era usado para oficializar um negócio? Alternativa A: sal. Alternativa B: sandália. Alternativa C: argolas. Alternativa D: espelhos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B: sandália. Antigamente, em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e a dava ao outro. Assim oficializavam os negócios em Israel. Ruth capítulo 4 versículo 7. Pergunta 37. Que homem lutou com os filisteus até a mão ficar dormente e grudar na espada? Alternativa A: Abner. Alternativa B: Sansão. Alternativa C: Jonatas. Alternativa D: Eleazar. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D: Eleazar. E depois dele Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando se retiraram os homens de Israel. Este se levantou, e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada, e naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento, e o povo voltou junto dele, somente a tomar o despojo. Segundo Samuel capítulo 23 versículo 9 e 10. Pergunta 38. Que livro o servo de Candace estava lendo quando Filipe o encontrou? Alternativa A: Jeremias. Alternativa B: Isaías. Alternativa C: Provérbios. Alternativa D: Daniel. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B: Isaías. E levantou-se e foi, e eis que um etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar, e correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes, porventura, o que estás lendo? Atos capítulo 8 versículo 27 e 30. Pergunta 39. A quem Jesus disse Talita cumi? Alternativa A: uma menina. Alternativa B: um soldado. Alternativa C: um levita. Alternativa D: um pai. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A: uma menina. E, tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que, traduzido, é: menina, a ti te digo, levanta-te. Marcos capítulo 5 versículo 41. Pergunta 40. Que libertador benjamita, canhoto o Senhor levantou? Alternativa A: Eude. Alternativa B: Jefté. Alternativa C: Gideão. Alternativa D: Sansão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A: Eude. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, Aiúde, filho de Gera, filho de Gemim, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. Juízes capítulo 3 versículo 15. Antes da próxima pergunta, eu gostaria de pedir a sua ajuda para assim que esse vídeo terminar, compartilhe ele, nos seus grupos de WhatsApp com seus amigos e familiares, e os desafie para saber se eles conhecem mais a Bíblia do que você. Fazendo isso, você estará nos ajudando na nossa missão de divulgar a Palavra de Deus. Pergunta 41. De acordo com a Bíblia, o que significa Boanerges? Alternativa A: uma boa pessoa. Alternativa B: filhos de Deus. Alternativa C: filhos de Apolo. Alternativa D: filhos do trovão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D: filhos do trovão. E a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Marcos capítulo 3 versículo 17. Pergunta 42. Como se chamavam os filhos de Noemi? Alternativa A: Nadab e Abiú. Alternativa B: Ofni e Finéias. Alternativa C: Malco e Eutico. Alternativa D: Malom e Quilion. Tempo para pensar.
A resposta certa é a letra D. Malom e Quilion. Morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Rute capítulo 1 versículo 5. Pergunta 43. Quem foi genro de Potífera? Alternativa A. Moisés. Alternativa B. Davi. Alternativa C. José. Alternativa D. Salomão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. José. E Faraó chamou a José de Zafenate-Paneia, e deu-lhe por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. Gênesis capítulo 41 versículo 45. Pergunta 44. Zebulon foi filho de qual das esposas de Jacó? Alternativa A. Raquel. Alternativa B. Lia. Alternativa C. Bila. Alternativa D. Zilpa. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Lia. E Lia concebeu outra vez, e deu a Jacó um 6º filho. E disse Lia: Deus me deu uma boa dádiva, desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou-lhe Zebulon. Gênesis capítulo 30 versículo 19 e 20. Pergunta 45. Qual o nome babilônico de Misael? Alternativa A. Abed-nego. Alternativa B. Sadraque. Alternativa C. Mesaque. Alternativa D. Beltesazar. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Mesaque. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. Daniel capítulo 1 versículo 7. Pergunta 46. De qual tribo era Daniel e seus 3 amigos? Alternativa A. Benjamim. Alternativa B. Levi. Alternativa C. Judá. Alternativa D. Simeão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Judá. E entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel capítulo 1 versículo 6. Pergunta 47. Quantos anos Daniel ficou aos cuidados do chefe dos eunucos, até ser apresentado na corte do rei? Alternativa A. 6 meses. Alternativa B. 1 ano. Alternativa C. 2 anos. Alternativa D. 3 anos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. 3 anos. E o rei lhes determinou a porção diária, das iguarias do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Daniel capítulo 1 versículo 5. Pergunta 48. Qual dessas atividades Isaías disse que os justos farão na nova terra? Alternativa A. Criação de gado. Alternativa B. Carpintaria. Alternativa C. Plantarão vinhas. Alternativa D. Criação de ovelhas. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Plantarão vinhas. E edificarão casas, e as habitarão, e plantarão vinhas, e comerão o seu fruto. Isaías capítulo 65 versículo 21. Pergunta 49. No sonho de Nabucodonosor, a barriga da estátua era de que material? Alternativa A. Bronze. Alternativa B. Prata. Alternativa C. Ouro. Alternativa D. Ferro. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Bronze. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze. Daniel capítulo 2 versículo 32. Pergunta 50. Qual rei de Israel que formou uma coalizão com a Síria para atacar Judá quando Acais era rei? Alternativa A. Acabe. Alternativa B. Remalias. Alternativa C. Salum.
Alternativa D. Peca. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Peca. Sucedeu, pois, nos dias de Acais, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém, para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra ela. Isaías capítulo 7 versículo 1. Quantas perguntas você acertou neste quiz? Conta aqui nos comentários. Se inscreva no canal, e ative o sininho de notificação, para não perder os próximos vídeos. Deixe o seu like, ele é muito importante, assim, você nos ajuda a divulgar esse vídeo e levar a palavra de Deus para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui. Que Deus te abençoe abundantemente, e até o próximo quiz.